Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre a tristeza. Na tabela de Hawkins, ela está acima da apatia com 75 Hz, né? A apatia tem 50, a tristeza tem 75. Bom, o que é a tristeza, né? É esse sentimento que todos nós experimentamos quando estamos encarnados, né? Faz parte do corpo das nosso corpo emocional, né? E quando que a gente sente tristeza? Eu tinha começado a fazer o vídeo e de repente eu resolvi mudar a, a percepção, porque eu falei que talvez seja quando a gente perde alguma coisa. Mas depois eu refleti que a tristeza tem sempre a ver com uma perda, porque a gente não fica triste quando a gente tem as nossas vontades satisfeitas. Geralmente a gente fica triste quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, ou a gente perde a oportunidade de fazer uma coisa, ou perde a oportunidade de realizar alguma coisa. Tudo aquilo que é retirado da nossa possibilidade nos deixam tristes, né? Nos deixa tristes. Como lidar com essa emoção, né? Porque nós sentimos. Tem como se livrar dela? Tem. Uma das maneiras que nós encontramos de lidar com ela é experienciando, né, a tristeza, é passando pelo momento de tristeza. A grande questão é que nós não podemos ficar presos nesse sentimento. Nós não podemos ficar presos naquele sentimento por mais tempo do que o necessário, porque nesse aspecto essa tristeza pode se transformar sim numa depressão, né? O que é a depressão se não uma tristeza profunda, uma dor da alma, né? Um vazio existencial, que é uma condição inclusive patológica que é tratada com medicamento. Nós temos essa condição, né, relacionada à vivência, né, à experiência da depressão. Então a tristeza assim mais corriqueira, por assim dizer, ela é uma experiência que nós passamos por ela, que ela demora um determinado tempo até que nós amadureçamos o suficiente para superarmos aquilo que eu falei amadurecemos. Ou seja, é necessário que a gente amadureça, é necessário que a gente cresça em algum aspecto para que a gente consiga transpor aquela dor emocional, né? Então é necessário um tempo para que a gente consiga, dentro da gente, se reorganizar a partir daquela perda, daquela pessoa que a gente perde, que causa uma profunda tristeza, uma dor enorme, mas também daquelas coisas que nos são negadas pela vida, ou pelas pessoas, ou pelas situações. Então é necessário um tempo de amadurecimento. A gente trabalha muito essa questão da tristeza quando a gente começa a ficar mais consciente do processo da aceitação. Aceitação de quê? Aceitação do mundo como ele é, aceitação da vida como ela é, aceitação das coisas como elas são, aceitação da nossa incapacidade de mudar muitas das nossas experiências, né? Então, assim, vai acontecer? Vai. A gente vai sentir tristeza? Vai, mas a gente vai ficar cada vez menos tempo naquele sentimento, tendo sim a oportunidade de fazer algo com aquilo, de ressignificar aquilo, de trazer uma nova experiência mesmo dentro daquela situação, né? Quando a gente amadurece o suficiente e nós passamos por muitas experiências, muitas delas desafiadoras, que nos causam dor, nos causam tristeza, outras não, nem tanto, a gente começa a compreender, a transitar um pouco melhor nesse sentimento que é tão profundo dentro do gênero humano. E não só do gênero humano. Hoje em dia, né, é tão interessante isso, a gente vem percebendo que o reino animal, muitos animais, eles também conseguem sentir uma profunda tristeza, principalmente aqueles que convivem mais com o ser humano. É tão interessante essa troca que existe, né, entre o homem e o reino animal. No caso, os cachorros, gatinhos. A gente já viu, cara, tanta coisa que tem, assim, de demonstrações fantásticas de sentimento, de afeição, de tristeza,
de empatia, né, entre os seres humanos e os animais, que é algo incrível, assim, que coisa que há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás parecia completamente impossível da gente perceber. Então, a tristeza, né, quando um animalzinho, eu já vi vídeos de um animalzinho que perde o seu companheirinho, que brincava com ele, ou que fazia companhia, e ele fica muito triste. Um animal que é muito apegado a um ser humano que vai embora, ele fica muito triste, ele sente a perda. Se os animais que estão aprendendo com a gente, né, nesse aspecto de viver as experiências de sentimentos e emoções, eles sentem essa tristeza, imagina o que acontece na profundidade do nosso ser, quando a gente é levado também a experimentar uma situação ou um acontecimento de tristeza. Porém, o que nos difere deles é a nossa capacidade de escolha, é a nossa capacidade de transcender com um pouco mais de facilidade aquele momento. E esse transcender, esse desenvolvimento, essa evolução, ela está na nossa capacidade, está completamente integrada na nossa capacidade de aceitar. Aceitação. Aceitação da vida como ela é, dos seus processos como eles são, das nossas vivências como elas são. Não quer dizer que nós não venhamos a sentir, quer dizer que cada vez a gente vai sentir, nós seremos empáticos nesses sentimentos, nós vivenciaremos essa situação, mas de forma muito consciente. Nós teremos muita consciência daquele processo. Ou seja, o tempo que a gente vai demorar lá é o tempo necessário para que aquela cura emocional ela se realize dentro da gente. Mas a gente vai ficar cada vez menos tempo. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, a gente nem vai passar por essa percepção da tristeza. Por quê? Porque dentro de nós alguma coisa já compreendeu que faz parte da vivência humana. Faz parte da vivência humana para mim, para você, para os nossos pais, para os nossos amores, para os nossos desamores, faz parte da vivência para todos nós. E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue passar pelas experiências com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de leveza. Então nós vamos passar por momentos de tristeza? Vamos. Quem somos esses nós? Todos nós vamos passar por esse momento. Quando nós nos depararmos com uma pessoa que está passando por um momento de tristeza, cabe a nós respeitar, na medida das nossas possibilidades, aquele momento. Se a gente puder dizer alguma coisa para trazer um pouco de consciência, a gente pode até dizer, mas que essa consciência não fira o direito do outro de passar por aquele momento e transcender por si mesmo, né? Talvez se a gente puder trazer alguma clareza, que a gente traga, mas que a gente também dê espaço ao outro para vivenciar aquela experiência que é importante para ele, que vai fortalecê-lo para as próximas experiências e que nós estejamos lá, sendo presença para essas pessoas, sabe? Para que elas saibam que, independente daquela experiência que ela está vendo, ela é amada. Ela é validada porque você está do lado dela. Você está deixando ela viver a experiência dela, dentro daquilo que ela pode naquele momento, e você não está julgando, você não está cobrando, você está deixando ela passar pela experiência. É aquele momento em que a gente tem que ser presença mesmo, a gente tem que ser ombro, aquele ombro que vai acolher, né? Com fraternidade, com amor, com aquilo que você tiver disponível, com silêncio, para que essa pessoa ela se sinta fortalecida, sabendo que ela não está sozinha. E aí não está sozinha. Mesmo que ela esteja fisicamente sozinha, nós nunca estamos sozinhos completamente. Então que a gente saiba reconhecer e respeitar os momentos das pessoas, que nós saibamos reconhecer e respeitar também os nossos momentos. E saber que vai passar. Assim como as estações do ano, elas mudam, elas transitam de um movimento para outro, com ou sem a nossa interferência. Assim também acontece com esses movimentos emocionais e sentimentais, essas dores ou essas alegrias que nós experimentamos enquanto aqui estamos. Bom, essa é a nossa reflexão de hoje. Hoje nós falamos sobre a tristeza.
tristeza e daqui a pouquinho, à medida do possível, vamos fazer a nossa nova reflexão, a outra reflexão. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, aproveitem bem o dia, a noite, o momento, aproveitem a vida é muito boa, mesmo com toda a tristeza, mas também com toda a alegria, com toda a cura, com toda a descoberta, tudo faz parte da vida, da experiência da vida. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima reflexão.